Quando tentamos lutar na tempestade sozinhos, nós certamente naufragamos. Mas quando nós clamamos ao Senhor em meio à tempestade, Ele faz acalmar a tempestade, Ele aquieta o vento e aquieta o mar, e nós chegamos ao nosso destino. A paz do Senhor, meus irmãos. No devocional de hoje nós vamos meditar no Salmo de número 107, que diz assim a partir do versículo 28. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, onde as aflições vêm, mas o que determina como terminará é o nosso comportamento diante dessa tempestade. O nosso comportamento determinará como será o findar dessa tempestade. Nós podemos ser derrotados ou sairmos vitoriosos dessa tempestade. E tudo dependerá somente da nossa atitude, do nosso comportamento diante dessa tempestade. E no versículo 28, ao qual nós lemos, ele vai falar: então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Quando nós clamamos ao Senhor em meio à tempestade, Ele faz cessar a tormenta, Ele acalma as suas ondas, Ele aquieta o mar e nos faz sair vitoriosos dessa tempestade. Mas quando queremos vencer essa tempestade sozinhos com as nossas próprias mãos, nós remamos incansavelmente, mas as ondas assolam o nosso barco e inevitavelmente o nosso barco vem a naufragar, porque nós não temos poder e autoridade sobre a tempestade, sobre o mar, mas o Senhor Jesus sim tem autoridade, Ele é o dono do mar, Ele é o Criador, Ele quem fez o mar, então Ele tem autoridade sobre a tempestade, sobre o mar. Quando nós o clamamos, a tempestade se acalma, o vento se aquieta, porque aos nossos olhos essa tempestade é algo grandioso que pode tirar a nossa vida, mas para o Senhor Jesus, essa tempestade, Ele caminha por cima das águas, Ele caminha por cima das ondas agitadas do mar. Para Ele essa tempestade não é nada, por isso nós precisamos confiar no Senhor, precisamos depositar nossa confiança nele nesses momentos. Se você quer ser vitorioso em meio a essa tempestade e sair ileso, o seu comportamento deve ser clamar ao Senhor, ao Deus que anda por cima das águas, que anda por cima dessa tempestade. Se assim você não fizer, você remará e remará incansavelmente, mas o seu barco vai acabar naufragando porque você não tem força para lutar contra essa tempestade sozinho. O verso 29 vai dizer que o Senhor faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Aqueles que clamam ao Senhor saem ilesos dessa tempestade, saem vitoriosos dessa tempestade e podem se alegrar na presença do Senhor porque aquela tempestade se aquietou, porque o Senhor nos livrou daquela tempestade e assim Ele nos leva ao porto desejado, assim Ele nos leva ao propósito que Ele tinha através daquela tempestade. A tempestade havia um propósito na minha e na sua vida, e esse propósito se cumpre quando nós clamamos ao Senhor em meio a ela. O propósito do Senhor se cumpre em nossa vida quando nós buscamos ao Senhor em meio a essa tempestade. Mas quando nós não buscamos ao Senhor no meio da tempestade, nós naufragamos e nós não vemos o propósito do Senhor se cumprindo na nossa vida. Olhe a importância que tem as nossas escolhas, o nosso comportamento perante as tempestades, as aflições que nos cercam. Tudo depende das nossas escolhas, do nosso comportamento.
Então, se você quer viver os propósitos do Senhor, se você quer viver as promessas do Senhor, se você quer viver o que o Senhor tem para a sua vida, suporte as tempestades clamando ao Senhor. Confie nele, porque aquele que te colocou nessa tempestade é o mesmo que te livrará, é o mesmo que te dará escape em meio a ela. Confie, clame a ele, somente a ele. Não tente fazer com as suas mãos, mas clame aquele que com uma só palavra ele ordena e o mar se acalma, o vento se aquieta. Ele é aquele que tem autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas. Confie nele, clame a ele, não faça nada com as suas forças. Por isso vamos clamar juntos ao Senhor neste momento, crendo que ele trará socorro e livramento para as nossas vidas. Mas antes de nós orarmos, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum devocional. Curte esse vídeo, comenta e compartilhe com mais pessoas. Ó Deus, nós clamamos a Ti neste momento, porque sabemos que o Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus, nós estamos, Senhor, enfrentando tempestades em nossa vida, aflições, mas clamamos neste momento porque sabemos que o Senhor é aquele que acalma a tempestade, acalma o mar. És aquele que caminha por sobre as águas que nos afligem, o Senhor caminha por cima. O Senhor tem toda a autoridade sobre as águas, sobre a tempestade, sobre o mar. Por isso clamamos a Ti, Senhor, porque só o Senhor pode nos livrar. Só o Senhor é poderoso para fazer esse mar se acalmar, essa tempestade que tem assolado o nosso barco se acalmar. Pai, nós clamamos a Ti, porque de Ti vem o nosso socorro e o nosso livramento. Adoramos a Ti, engrandecemos o Teu nome e agradecemos por ter o Senhor em nossa vida, por ter o Teu socorro em nossa vida, por encontrarmos em Ti o nosso escape, porque muitos não têm a Tua presença, o Teu socorro, mas nós agradecemos a Ti por ter o Senhor em nossas vidas. E tudo, Senhor, seja para glorificar o Teu santo nome em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.